Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de cidadania. Nós estamos habituados a sempre nas aulas de cidadania a trabalharmos a liderança através do líder em mim, não é isso? E por falar no líder em mim, hoje nós vamos utilizar o nosso livro de cidadania, as páginas 22 e 23, tá bom? Nós vamos hoje aprender a lição de número 8, que é uma lição que já corresponde ao hábito 2, que é o hábito comece com o objetivo em mente. Essa lição, na lição de hoje, é pense à frente, que tem tudo a ver que comece com o objetivo em mente. Legal, né, gente? Vocês vão aprender coisas bastante interessantes referente a planejar, a ter um objetivo em mente, a pensar bastante antes, quanto isso é importante. O que é que nós vamos aprender hoje? O motivo pelo qual é importante pensar à frente, a importância de criar uma imagem mental primeiramente. Imagem mental, o nome já diz, não é uma imagem que está aqui na mente. E quando isso é feito primeiramente, as coisas, o modo como nós vamos planejar e executar o que nós estamos planejando vai ser muito melhor. E vamos aprender também como é que uma figura mental aumenta as chances de atingirmos os objetivos. Então vamos compreender direitinho como funciona cada questão dessa. Eu coloquei aqui um exemplo que é para vocês pensarem junto comigo e a gente vai conseguir compreender o assunto direitinho. Vamos lá. Imagine que vamos fazer uma festa. Ideia legal essa, não é? Mas as festas elas não acontecem do nada, sem ninguém fazer nada e simplesmente a festa aconteceu. Para acontecer uma festa, assim como tantas outras coisas que a gente faz, precisamos parar um pouquinho, pensar como é que as coisas vão ser feitas, o que é que eu vou fazer. Quando nós estamos fazendo isso, nós já estamos criando uma imagem mental, não é verdade? A gente não faz isso com várias coisas. Quando nós vamos fazer um desenho, quando nós vamos viajar, nós não ficamos imaginando as coisas que nós poderemos fazer. Isso é uma imagem mental, gente. Isso é pensar à frente. Não é simples. Vejam, quando nós vamos fazer uma festa, várias perguntas ficam aqui na nossa cabecinha. E também a gente pode pronunciar, mas ficam aqui as ideias. Vejam só, vão surgir perguntas como, por exemplo, como é que vai ser essa festa? Quem vai trazer a comida? Que é a parte importantíssima de uma festa, não é? Qual será o tema? Qual será o horário dessa festa? Quais serão as brincadeiras? Eu quero me divertir nessa festa. Quais músicas vamos escolher? Se faz parte da animação essas músicas. Vejam, gente, se a gente não parar para criar uma ideia mental, imaginar algumas coisas, fica muito difícil colocar o plano em ação, porque a gente precisa planejar. E essa imagem mental que nós fazemos nesse primeiro planejamento é fundamental. Exatamente isso daqui é pensar à frente. À frente quer dizer, antes de tudo, vamos pensar como é que ficaria essa festa, como é que seria essa festa. E aí, quando nós paramos, como é que vai ser? Quem vai trazer a comida? Quem vai fazer? Que brincadeira vamos fazer? Quais são as músicas? Aí que a gente começa a fazer um planejamento. Então vamos seguir adiante com esse exemplo. Para termos uma festa legal e divertida, não podemos deixar de planejar. Primeiramente, nós pensamos. O pensamento está à frente. Primeira coisa, não é? Primeiramente, a festa é criada em nossa mente e assim podemos nos planejar. E na vida é assim. Primeiro criamos a ideia mentalmente, depois planejamos para então colocar em prática. Vejam. Tivemos a ideia, ou então já é uma festa que poderia acontecer todo ano, vamos dizer assim. Paramos para pensar, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, como é que nós vamos organizar isso? Começamos a pensar e a conversar sobre. Aí depois nós podemos fazer, sabe o quê? Pegar um papel, pegar um caderninho, sei lá, e começar a anotar. Maria vai trazer o salgadinho, João vai trazer o refrigerante, tia Angélica, o bolo. Mais difícil sou eu, não é? Então, quem vai organizar as brincadeiras? Vamos fazer a brincadeira de saco, vamos fazer a brincadeira das cadeiras, a brincadeira de qual é a música.
Vejam, aí as ideias vão surgindo, isso nós estamos fazendo um planejamento, mas primeiramente as perguntas, os pensamentos estavam aqui, não foi? A ideia mental, a imagem mental da festa. Não dá até pra gente imaginar, vamos fazer, imagina se a gente fizesse da Frozen, por exemplo. Não, mas aí vai ter gente que não vai concordar. Então vamos pensar em outro tema. Vamos fazer o tema das frutas. Deixa eu imaginar como é que vai ser. A gente colocar uma cortina e uns desenhos, vai ficar lindo. Veja, gente, tudo isso é um planejamento mental. As ideias estão aqui dentro da cabeça. Isso é pensar à frente. Foi como eu disse aqui, para essa festa ficar legal e divertida, nós precisamos planejar para ficar tudo organizado. Antes de que esse pensamento, antes que esse planejamento ele chegue aqui no papel de forma escrita ou de forma falada com os nossos colegas, primeiramente a imagem mental está sendo criada aqui. É muito importante que eu pare um pouquinho para pensar nessas ideias, porque o pensamento ele está à frente. A festa é criada em nossa mente e depois nós podemos planejar. E aqui quando eu disse que na vida é assim, é como eu tinha comentado agora há pouco, esse foi o exemplo de uma festa, mas várias situações da nossa vida a gente tem que pensar antes de fazer esse planejamento. E nós já pensamos um pouquinho. A diferença é que agora nós já demos nomes às coisas. Agora a gente já sabe o que é pensar à frente, o que é criar uma imagem mental, planejar, e que isso vai ajudar muito para que as coisas deem certo. Por exemplo, quando nós vamos viajar, não tem um monte de coisa a se fazer para a viagem acontecer, ou simplesmente a gente diz assim, vamos viajar, pega na mão e vai embora. De jeito nenhum, não é? Vejam só, quando a viagem ela é feita, vamos viajar, vamos para a casa da vovó no interior, vamos para casa de praia, vamos para uma pousada na praia. Veja, independente de onde é o lugar, você pensou, vamos viajar, seus pais pensaram, por exemplo, né, tiveram a ideia, vamos viajar para onde? Pensa no local. Vamos ficar na casa de um parente ou em uma pousada ou em um hotel. Se vamos ficar no hotel, vamos ver quanto custa, quantos dias vamos ficar, quais as datas que estão disponíveis. Se vamos ficar na casa de um parente, vejam, essas ideias estão aqui, gente, trabalhando aqui na nossa cabeça. Planejamento mental está sendo feito, a imagem mental, pensamento à frente está sendo feito nesse momento. Se vamos para a casa de um parente, vamos comunicar se essa pessoa está disponível para nos receber, se essa pessoa está preparada, como nós podemos organizar para viajar e ficar na casa dessa pessoa, por exemplo. Ok, viagem marcada, local certinho, estadia certinha, e agora vamos fazer as malas, vamos organizar as coisas que nós possivelmente vamos precisar nesse lugar. Não é isso? A data direitinho. Se for um dia em que tem aula, por exemplo, e você não teve como ser em outra data, então, por exemplo, você precisa comunicar na escola, no curso que você faz, na aulinha que você faz, na igreja, você vai comunicar que naquele dia você vai faltar, porque as pessoas precisam ter uma informação, né, ter uma satisfação, vamos dizer assim. Se for um fim de semana, você não precisa comunicar, mas você pode contar para os seus colegas e para as pessoas, não é? Então, mala feita, avisos dados, tudo marcadinho. Você agora vai ser nessa data e nessa hora marcada, levantou, tomou um banho, comeu, preparou o lanche que vai comer no caminho. Se você vai de ônibus, vai até o local comprar a passagem ou comprar pela internet. Ou você, quando chegar lá na viagem, vai lá, compra, vai-se embora de ônibus, vai lanchar no caminho, vai dar um cochilinho. Vou levar o meu celular com um fone, vou botar umas músicas bem legais, que é para no caminho eu ficar ouvindo música, ou ficar lendo alguma coisa, ou ficar jogando. Minha gente, quanta coisa que envolve uma simples viagem, não é? Mas se a gente não parar para planejar, para ver como é que as coisas vão acontecer, quando você chegar nessa viagem, por exemplo, se a viagem for também de carro, os seus pais, os seus tios, as pessoas responsáveis por essa viagem vão precisar checar o carro, colocar gasolina, ver se está tudo certo, se o carro está limpinho, se está tudo organizado. Ele vai até ver lá no GPS como é que está o trânsito, o melhor caminho aí,
Vejam quanta coisa está envolvida nessa viagem. Porque já pensou, se o planejamento não é feito, você não sabe exatamente quantos dias vai ficar, você coloca muita roupa, vai levar uma bagagem imensa, ou você coloca poucas roupas, poucas coisas, e lá você vai ver que você deveria ter organizado melhor sua bagagem. Ou então, se vocês forem de ônibus, nós formos, né? Se eu estiver também planejando a minha viagem, vamos dizer assim. Então, já pensou chegar lá na rodoviária, lá num terminal de ônibus? Ah, não tem não, os ônibus de hoje já saíram, só vai ter amanhã. Aí você vai voltar para casa? Você vai precisar primeiramente saber se aquele ônibus ele sai todo dia, se sai de hora em hora. Não é assim que a gente faz, pessoal. Talvez vocês não se envolvam tanto nesse planejamento, porque esse exemplo da viagem que eu dei, talvez os pais de vocês é que fiquem à frente, organizando tudo, e vocês só fiquem vendo eles organizando, empolgados com a viagem, nem parem para ver quanto planejamento está envolvido nisso, não é? Mas já pensou a pessoa se dar mal por falta de planejamento? Mas se você organizar direitinho, mesmo que seja uma viagem que foi planejada 2 dias antes, por exemplo, um dia antes, às vezes dá certo. Eu já planejei um dia antes e a viagem deu certo. Mas por ter planejado tão em cima da hora, teve algumas coisas que atrapalharam. Se eu tivesse planejado um tempinho antes, organizado melhor, feito esse planejamento mental, a viagem poderia ter dado até mais certo. Então percebam, gente, como coisas simples do nosso dia a dia é necessário que a gente tenha um planejamento mental, uma imagem mental daquilo que a gente quer, porque isso é pensar à frente. E aí a gente vai conseguir fazer esse planejamento, ou escrever, ou falar, ligar para os locais, ver se está com dinheiro suficiente. Gente, tudo isso é fundamental para as coisas darem certo. E o exemplo não é somente esse que eu dei da viagem, da festa, não. No nosso dia a dia, nós fazemos planejamentos mentais. Já pensaram? O que você tem para fazer durante esse dia? De manhã eu vou levantar, tomar um banho, ir para a escola, colocar o lanche na bolsa antes disso. A minha bolsa foi arrumada ontem, os meus livros. Depois que eu chegar na escola, depois que estudar, recrear e tudo mais, e quando eu largar eu vou para casa, vou descansar e fazer a tarefa de casa, ou então eu vou para a natação, eu vou para o futebol, vou para a casa da vovó, eu vou à igreja. Vejam quantas coisas que nós temos para fazer no nosso dia, ou mesmo se você vai ficar em casa. Você quando está em casa, você não faz coisas, não é isso? Você come, você toma banho, você joga, você brinca, você assiste. Gente, se a gente fizer sempre um planejamento do nosso horário, do nosso tempo, organizar as coisas que a gente tem para fazer, as coisas vão ficar tão organizadas e há uma possibilidade muito maior dessas coisas darem certo, porque nós paramos para pensar e planejar, tá bom? Isso é ter um objetivo em mente. Vamos seguir adiante porque nós temos outras situações aqui que vão ser interessantes para a gente fixar o assunto. Gente, observa aqui essa imagem. A lâmpada, ela não simboliza uma ideia, não é? Nas imagens. Vejam, aqui o bonequinho, ele tá assim. Vejam que aqui a lâmpadazinha tá vazia. Aqui tá enchendo um pouquinho, enchendo e ficou completa. E veja a carinha dele. O que fazer? Como é que eu vou fazer? Peraí, deixa eu pensar. Pode ser que dê, tal coisa. E aqui, tô cheio de ideias. Vamos começar a planejar e organizar para poder colocar em prática meu plano. É assim mesmo que acontece. É muito importante pensarmos à frente. Quando criamos na nossa mente uma imagem daquilo que queremos realizar, as chances de alcançarmos esses objetivos, eles são aumentadas. Quando pensamos à frente, temos um objetivo em mente e somos capazes de fazer um plano. Quando eu tenho o pensamento, a ideia, a imagem mental, eu consigo planejar aqui na minha mente, consigo fazer um plano. Eu coloco o objetivo aqui na minha cabeça e começo a planejar o que é que eu vou fazer para que aquele plano dê certo. Entendido? Super fácil, né, gente? Faz mais parte do nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Mas com esse pensamento, com essas ideias aqui, agora reflitam um pouco sobre as coisas que vocês fizerem, as coisas que vocês querem fazer. Como é que você vai atingir o objetivo? Se você não planejar
antes, bem organizadinho. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ver alguns exemplos na página 22 do nosso livro. Pense à frente, comece com o objetivo em mente, que é o hábito 2. Vamos lá. Você sabia que todas as coisas são criadas 2 vezes? Todas as coisas são criadas 2 vezes. Não estamos falando em fazer 2 vezes, não. Estou falando em criar 2 vezes. Veja os exemplos abaixo e compreenda esse importante ensinamento. Vejam, quando engenheiros e arquitetos desenvolvem um prédio, primeiramente eles começam com uma imagem na mente. Olha aqui, o engenheiro pensando como é que ficaria esse prédio. Depois, com o passar do tempo, então eles usam essa imagem para atingir um objetivo. A imagem então foi criada, eles pensaram, como é que poderia ficar? O que poderia fazer? E aí esse profissional, ele fez todas as coisas que são importantes e fundamentais para um prédio ser feito. Quando você tem um objetivo, você consegue pensar à frente. A gente não pode viver assim do nada, deixando as coisas acontecerem. A gente não precisa organizar e pensar o que é que a gente pode fazer. Claro que tem coisas que a gente faz assim, de repente a gente está em casa e alguém, vamos brincar? Ah, vamos! E você vai, não foi? Mas depois vocês não vão pensar assim, brincar de quê? Vamos brincar de quê? Ah, vamos jogar dominó? Ah, não, vamos jogar no computador. Não, vamos brincar mesmo, vamos cantar, vamos dançar, vamos brincar de brinquedo. Vejam, essas ideias que vão surgindo. Gente, isso é a imagem mental das coisas que a gente vai fazer. Isso é planejar sobre o que a gente vai fazer. Ah, então, vamos brincar com a bola mesmo, mas vamos brincar de quê? E as regras que vão surgir? Pode tentar 2 vezes e quem perder nas 2 aí passa para o outro. Vejam, isso são as regras, isso são os planejamentos que estão sendo formados ao redor de uma simples brincadeira. Nós fazemos isso sempre, mas quando nós fazemos com essa ideia de pensar, organizar aqui na cabeça e a gente começar a planejar, as chances de darem certo são muito melhor, são muito maiores. Então vamos lá. Primeiro comece com uma imagem do seu objetivo em mente. Esse rapazinho aqui, ó, ele está imaginando ele ganhando a corrida. Veja ele atravessando aqui, ó, ultrapassando aqui aquela fitinha que rompe quem ganha. E depois, ó, então use essa imagem para alcançar um objetivo. Gente, isso aqui tem um pouco a ver com os nossos sonhos, não é? Com o que a gente quer fazer da nossa vida, com as coisas que a gente quer, com as coisas que nós queremos conquistar. E vejam aqui, ele com o troféu, ele planejou, ele sonhou, ele imaginou, ele fez por onde conseguir isso aqui, porque não é simplesmente, eu vou ganhar a corrida, saio correndo por aí. O atleta não tem que se preparar, não é, gente? Ele não tem que correr, fazer uma dieta, se exercitar, ver como é que está a saúde dele, fazer alguns exames. Então, ele está se preparando, isso é um planejamento para atingir o objetivo dele. E aqui ele conseguiu. E essas coisas, esses exemplos que foram dados aqui, eles são assim, coisas maiores, coisas que geram um tempo maior. Mas existem coisas que geram um tempo menor, mas não quer dizer que a responsabilidade seja menor também. Vamos ver. Digamos que estamos estudando agora, e essas coisas que nós estamos estudando, em algum momento nós não vamos parar para fazer uma avaliação, não é isso? Porque vocês vão precisar ter uma nota para ficar no currículo de vocês as notas referente ao 3º ano, não é isso? Mas então, as provas vão chegar de repente? Não, não vai ser comunicado. Esses assuntos que nós estamos estudando, nós já sabemos que são assuntos que vão ser também, vocês vão ser avaliados em uma prova, não é isso? Em atividades. Então, se você, a partir do momento que começou a estudar, você organizou o seu tempo, por isso que eu digo sempre assim, aproveitem o dia de vocês, estudem. Quando você faz isso, você está organizando o seu tempo, você para estudar os assuntos daquele dia, descansa um pouco, no outro dia vai ter mais aulas, porque se você acumular, você não vai conseguir dar conta. E quando chegar a data das avaliações em que você vai precisar parar para revisar, ao invés de revisar, você vai estar atrapalhado, atualizando o livro, aperreado, sem ter entendido aquele assunto. Isso é coisa de quem não se planeja. Mas você pode, se esse é o seu hábito, você pode sim mudar esse hábito.
Começa atualizando as atividades, parando para estudar. A partir de agora, se você já não fez isso ainda, porque você vai precisar organizar o seu tempo, planejar, criar as ideias aqui, planejar para que o objetivo de ser avaliado com uma boa nota, ele seja atingido. Tá certo, pessoal? Então vamos passar agora para a página 23. Eu vou explicar. Vocês vão pausar aí o vídeo de vocês depois que eu explicar. É importante que vocês façam isso. Porque se você não pausar o vídeo, você já vai ficar respondendo enquanto eu também já estou conversando sobre a resposta. Então, depois que eu terminar de explicar aqui, coloca uma pausa aí no computador de vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro quesito, página 23. Registre nos espaços adequados algumas maneiras de começar com o objetivo em mente. Na escola, vamos usar o exemplo da escola. Faça essa atividade com um colega. Já que não é possível, faz aí sozinho, tia Angélica te orientando, ou pede a papai, mamãe, irmãozinho, a quem tiver aí disponível para te ajudar, se você precisar dessa ajuda. Mas tá tão simples, gente, também. Vamos lá. Vocês vão aqui criar duas situações, tá bom? Aqui, primeiramente, uma criação mental e aqui uma criação física. Vamos assim. Primeiramente, o pensamento não vai à frente. Aquilo que a gente pensa, digamos que você está com um plano aqui na cabeça. E depois a execução desse plano, tá bom? Aqui tem. Use os códigos para decifrar a mensagem. Super fácil, né? Esse segundo quesito. Você só vai substituir as letras. Aqui olha, o número 12, vai procurar aqui, ó, um L. Então aqui você já vai escrever um L. E depois você vai estar aqui com uma frase completa. Entendido? Aqui, lembrando, no primeiro quesito, que é uma situação na escola. Imagine uma situação lá na escola em que peçam para alguém pediu para você fazer uma coisa, ou alguém te convidou, te chamou para você fazer alguma coisa, ou você teve a ideia de fazer alguma coisa. Tá aqui na cabecinha a imagem mental, as coisas que você está planejando aqui dentro. E depois aqui a criação física, como é que você vai executar isso? Primeiro você não precisou pensar, tá bom, gente? Pausem o vídeo de vocês, e daqui a pouquinho, quando vocês responderem isso aqui, aí nós vamos fazer um comentário referente a essa atividade e vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Pronto, então vamos lá para a correção. Essa correção, na verdade, é mais um comentário, porque o primeiro quesito, eu não vou corrigir, não tenho como corrigir você, até primeiramente porque eu não estamos em contato para poder te ouvir, mas em segundo ponto, é que é uma resposta pessoal, tá bom? Eu só vou te orientar, porque se você precisar se corrigir aí, se você de repente fez de uma outra maneira, você vai perceber agora como é que será realmente, como é que seria essa resposta. Então vamos lá para a página seguinte, porque eu coloquei aqui alguns exemplos de que você poderia responder. Por exemplo, aqui a nuvenzinha, tá, gente? Que é a ideia mental. Quero tirar uma boa nota na prova. É a ideia mental. Você já pensou quando chegar o meu boletim, tá lá a minha notinha tudo bonitinha, minha mãe e meu pai vendo ali? Isso aqui é a ideia mental. Quero tirar uma boa nota nas minhas provas. E aqui é a ideia física. O que é que você vai fazer para colocar essa ideia que você pensou, essa ideia aqui em prática? Como é que você vai planejar isso? Sim, o objetivo é tirar boas notas. Você pensou à frente quando você pensou em tirar essas boas notas, imaginou. Mas as coisas não vão ficar somente imaginadas, eu quero isso, eu quero aquilo. Você não precisa fazer alguma coisa para atingir aquele objetivo, não é isso? Então aqui, ó, estudar para a prova. Gente, aqui é o que você está fazendo para conseguir atingir aquele objetivo que você tinha imaginado. Entenderam como mais ou menos é a situação? Vou ajudar um amigo que precisa de mim. A ideia está aqui. Vou ajudar meu colega, ele não está conseguindo fazer a atividade dele não, ele não está conseguindo fazer o trabalho dele não. Ajuda o colega. Como é que você vai fazer? Ficar atento aos amigos e ajudar aqueles que precisam. Observe, vocês fazem muito isso na sala de aula, gente. Muitos de vocês terminam uma atividade e depois eu vejo vocês até levantando, ajudando. Tia, posso ajudar? Posso sentar perto de fulaninho?
para ajudar, que ele não está conseguindo, ou então se sentar perto dele para a gente pensar melhor junto. Não acontece isso na sala, não é? Vocês fazem muito isso, que é ajudar um amigo que precisa de você e ficar atento, olhando quem precisa, vai lá e ajuda. Pode ser. Olha, aqui também pode ser assim. Eu chego na sala e digo assim: façam um desenho sobre o dia de hoje. Quando vocês vieram até aqui, quais foram as coisas que vocês viram? Aí você vai ficar lá pensando, um desenho sobre as coisas que eu vi hoje até o momento aqui. O que será? Ah, já sei, eu vou desenhar uma das paisagens que eu vi hoje de manhã. Gente, tudo isso não tá aqui na cabecinha, não tá aqui na mente, o pensamento não tá à frente aqui. Você está criando uma ideia mental. A execução, a imagem física daqui seria o quê? Você pegar um papel e começar a desenhar. Quando eu passei de van, de carro, a pé, eu vi uma pista, umas casas e vi uma árvore e começo a desenhar. Pronto, fez. Estão compreendendo os exemplos que eu dei? Vocês podem aí ter dado diversos exemplos, né? Porque é uma resposta pessoal. Mas lembre-se, onde tem a nuvem é onde você pensou no seu objetivo. O que é que eu vou fazer? E aqui onde tem a ideia física, é justamente como é que você vai fazer para colocar aqui em prática. Aqui é o planejamento. Entendido? É simples, não é, pessoal? E aqui no segundo quesito, como é que ficou aquela frase das letrinhas que vocês acharam aquele código? Ficou assim, ó: líderes pensam à frente. Eles começam com um objetivo em mente. Ô pessoal, nós somos líderes. Aqui diz, olha, no nosso livro, Descobrindo o Líder em Mim, nós estamos descobrindo tantas habilidades que nós temos, tantos hábitos que nós temos, habilidades e hábitos que precisam ser aprimorados, organizados, para que a gente coloque em prática a liderança que há em nós. E nesse caso, hoje, nós estamos aprendendo que os líderes, eles pensam à frente. Eles começam com um objetivo em mente, que isso é fundamental para as coisas darem certo. Tá bom, gente? Imagino que vocês estão aprendendo direitinho esse assunto de hoje, porque é super fácil. Então vamos lá. Vamos deixar bem claro para a gente fechar esse assunto hoje, e que não fique nenhuma dúvida na cabecinha de vocês, fique tudo bem claro. E começamos com um motivo. Seria fazer um cartaz na escola, brincar, fazer uma festa, viajar, tirar boas notas. Esse é o motivo, essa é a coisa principal que vai me fazer ter todo aquele esquema de pensamento e tal. Depois vem a imagem mental. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu imaginar como é que pode ser. Depois vem o planejamento. Esse planejamento começa sendo feito aqui, e depois você vai pensar como é que você vai fazer para aquilo que você imaginou ele acontecer. Esse planejamento pode ser feito anotando no caderno, conversando com alguém, ligando, fazendo alguma coisa do tipo, e colocar em prática quando, enfim, as coisas vão acontecer e vocês vão atingir o objetivo que primeiro começou aqui, ó, na nossa mente, tá bom? Isso aqui, né? Começamos com o objetivo em mente. Aqui eu tô falando que é o motivo que levou a você pensar naquilo, a ter aquela ideia, por exemplo. Entendido? Ficou claro o assunto? Imagino que sim, tá bom? Então vamos lá. Siga o link. Esse link aqui, pessoal, é um vídeo super simples, que fala um pouco, mostra um pouco alguns personagens praticando o hábito 2, que é o hábito começa com o objetivo em mente. Eu já tinha passado para vocês esse vídeo em uma das aulas. É um vídeo que ele tem, acho que uns 10 minutos, ou mais um pouquinho. Eu disse assim, gente, só os primeiros 5 minutos está falando sobre ser proativo. Dos 5 minutos em diante, já começa falando do hábito 2 e depois o hábito 3. Se você quiser assistir todo, pode assistir. Mas o que interessa no momento é aprender até os 5 minutos desse vídeo que está falando do hábito 1. Não sei se vocês lembram disso. Tem até uns personagens da Disney, por exemplo. No caso dos 5 minutos adiante, a partir de 5 minutos, a gente está mostrando o hábito 2. Se você não viu,
vê. Se você já viu, vê de novo. Nunca é demais você exercitar os assuntos para aprender ainda mais, tá bom? Então, gostaram da aula de hoje? Conversei bastante com vocês e agora eu preciso que vocês reflitam sobre esse assunto. Por hoje é só. Aproveitem o dia de vocês, reflitam sobre os planejamentos, criem ideias na cabecinha de vocês, pensem, planejem para poder colocar esse objetivo em prática. Lembra da nossa missão da turma que ficou lá na nossa sala? Eu coloquei isso na segunda aula, não foi? Na segunda aula da aulas em vídeo. Tá lá na nossa sala esperando por nós. A nossa missão da turma. Aquilo ali foi o objetivo que nós primeiramente imaginamos como é que ficaria. Escrevemos, executamos lá, fizemos, ficou lindo lá na sala coladinho para a gente poder fazer durante o ano, cumprir aquilo que foi colocado como nossa meta e no final do ano a gente vai estar lá, feliz com o objetivo alcançado. Tá bom, gente? Então até a próxima aula e beijo da tia Angélica.